O mundo moderno, científico, ele é um mundo tecnológico, mas ao mesmo tempo desencantado. Então aqui eu já começo a antecipar alguns temas centrais do filme, com reflexão de dois grandes autores, o Weber e o Heidegger. O Weber dizia que a modernidade é a época da ciência. A ciência moderna desencantou o mundo. A ciência moderna nos apresentou as causas naturais do mundo e dos fenômenos e, portanto, nós não precisamos apelar a causas sobrenaturais. Nós não precisamos de religião, isso está claro no filme, embora o filme seja uma alegoria religiosa, como eu vou argumentar depois. Nós não precisamos de nada além do que o nosso engenho humano, nossa capacidade intelectual de descobrir as causas dos fenômenos e intervir nela e usá-las a nosso proveito, para explorar a natureza e facilitar a vida, e beneficiar a vida. Só que a técnica, obviamente, é apenas um instrumento e a gente pode obscurecer a vida. O filme é tipicamente um filme neo-noir. O sol aparece apenas 2 vezes no filme. E eu vou dizer quais as vezes e por que ele aparece apenas 2 vezes. O filme todo é um filme obscuro. É um filme fechado, sombrio, neo-noir, cyberpunk. É um filme distópico. A distopia é o gênero literário e também cinematográfico de projetar o futuro pela ciência, mas com cores sombrias. No fundo, a distopia é o pesadelo da razão. É o pesadelo da razão porque a ideia da modernidade iluminista é a ideia simples de que nós vamos superar a superstição da religião, nós vamos superar a ignorância que a religião, na qual a religião nos prendia. O mundo estava todo preso pela igreja, preso pelas estruturas de poder medieval, preso pelos mitos. Se a gente desmitificar ou desmitologizar e superar as crenças infantis da religião, a gente vai ter uma sociedade iluminada ou esclarecida. E quando a gente tiver uma sociedade iluminada ou esclarecida, não vai ter guerra, não vai ter exploração, não vai ter dominação. Ao contrário, vai ter um paraíso de igualdade, liberdade e fraternidade. Foi isso que pregaram as revoluções francesa ou comunista, por exemplo. Revoluções essas pautadas no ideal iluminista de progresso material, porque nós não precisamos do espiritual. Nós seríamos todos androides felizes. Esse é um dos sentidos do filme, que nós nos tornamos androides satisfeitos, né? Até que certos androides se revoltam contra essa ordem estabelecida e mostram aos humanos o que é ser humano. Porque essa é a moral do filme, por assim dizer. E eu vou chegar lá. Então, o Heidegger é outro pensador muito agudo do século XX que reconhece que esse mundo científico é um mundo nihilista. É um mundo sem... Não é que não haja nenhuma crença, mas não há nenhum fundamento objetivo e profundo da realidade. A realidade é toda descartável, a realidade é toda interpretável, a realidade é toda substituível. Tudo é comercial, tudo é fungível. É esse mundo da propaganda, é esse mundo do comércio, é esse mundo do fast food, do fast sex, do show, da imagem. É o mundo que nós temos, é o mundo das imagens. Vejam que a nossa realidade, e essa é a posição paradoxal do cinema, como eu vou falar no 1.3 em seguida, ainda na página 1, é que toda a nossa realidade é crivada por telas. A gente vive numa sociedade profundamente imagética. A gente passa boa parte do nosso dia diante de um celular, de uma televisão, de um computador, de um iPad, de uma televisão, já falei, de um cinema. E tudo que não está nas redes sociais, tudo que não está... Vejam, todos nós temos uma câmera portátil, estamos tirando fotos, estamos filmando, gravando. Nós estamos criando uma realidade paralela a todo momento. E nós estamos vivendo sempre em pelo menos 2 realidades. Uma realidade, vamos chamar assim, real e imediata, e uma realidade projetada e virtual. Exatamente como há humanos e androides. Androides são humanos virtuais. Androides são humanos projetados.
Mas nós estamos nessa bricolagem, nessa duplicação tecnológica e econômica das imagens. E por isso, eu apresento no 1.3 a posição paradoxal do cinema. Porque o cinema é tão rico para a gente refletir sobre a sociedade moderna, avançada, industrial, imagética, dita pós-moderna. Porque o cinema é paradoxal? Em primeiro lugar, porque o cinema é a arte da modernidade avançada por excelência. Então, é a arte da indústria, da imagem, do entretenimento, dos filmes aburguesados para vender no próximo mês. De modo que a gente vê 3 filmes por semana e se esquece absolutamente do filme que a gente assistiu na semana passada. Porque se bobear, a gente assiste um filme por dia. E não tem a mínima ideia dos filmes que já assistimos. A não ser que, de repente, venha um Ridley Scott e publique um Blade Runner, que é absolutamente inesquecível, para quem sabe assistir. Como eu espero mostrar a vocês o que é assistir minimamente um filme do ponto de vista filosófico, que é respeitar a complexidade, a densidade de um clássico cinematográfico, de um clássico que, por ser tão profundamente reflexivo, critica a própria natureza tecnológica da arte cinematográfica, que cria Blade Runners, que cria androides, que inventa mitos, que interpreta a realidade e que se auto-interpreta. Porque, no fundo, e isso os gregos estavam muito atentos, a obra de arte é brincar de ser Deus. O tema de que os humanos são marionetes dos deuses está presente em todas as tradições. Tá? Nós não somos livres, os deuses estão nos projetando, jogando, nós somos videogame dos deuses. O nosso destino está traçado nas estrelas, no sentido de que cada deus projeta um ser humano, então jogando videogame com a nossa vida e a gente acha que é livre. A gente aprendeu a acreditar que é livre apenas para ter um pouco mais de graça. Como teria mais graça se Rachel achasse que fosse humana. O Tyrell se divertiria mais com ela. Só que quando Rachel tem questões profundamente filosóficas e descobre que não é humana, aí sim que a sua vida toma um novo rumo, uma nova dimensão. Então, o cinema de arte, o grande cinema artístico, é um cinema que denuncia a reificação mercadológica da arte cinematográfica e interrompe a forma blockbuster e a forma cinema é a maior diversão com Coca-Cola e pipoca, com a qual nós estamos acostumados a ver filmes. E aqui eu refiro ao Patrick Pessoa e ao Alexandre Costa, que tanto quanto o professor Sandro nesse sentido, foram os meus mestres de interpretação cinematográficas. Esses 2 colegas, são 2 professores da UF, no Rio de Janeiro, fizeram 2 séries. A história da filosofia em 40 filmes, em 2011 e 2012. 2011, 40 filmes, 2012, mais 40 filmes. Então foram 80 filmes, e eles conhecem profundamente a filosofia e profundamente a história do cinema. E fizeram o que eu tenho feito com a história da literatura, há muito mais tempo. Só que a literatura é muito mais difícil de fazer essa articulação entre literatura e filosofia, porque exige um tempo que a gente já não tem. Então, se eu quero comentar um livro como Ana Karenina, do Tolstói, ou se eu quero comentar um livro como A Montanha Mágica, do Thomas Mann, ou Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, eu exijo de vocês, não sei, 60 horas de leitura dos livros. Mas ninguém mais tem 60 horas. E talvez nós quase não tenhamos mais 2 horas para assistir o filme. Se eu tivesse escolhido um episódio de Black Mirror de 40 minutos, talvez fosse mais atraente. E por isso, para driblar esse desafio, eu tenho tentado trabalhar com contos. Porque 7 minutos vocês talvez tenham para ler um conto. E se for um grande contista, como Machado de Assis ou Chekhov, a gente consegue fazer boa filosofia em 7 minutos. Ou se for um grande poeta, como Shakespeare ou Dante, a gente pode fazer boa filosofia com um canto do Dante, ou um monólogo como o do Hamlet de Shakespeare. Então, a gente tem que entender que a 1.4, a filosofia no cinema, ou na literatura, e a filosofia do cinema, ou da literatura. E o que eu quero fazer com vocês não é a filosofia no cinema. Eu não quero pegar Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Locke, Kant, Hegel,
Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Foucault, Agamben, Finis, e pronto, está aqui a filosofia, o Sartre, e pronto, está aqui a filosofia pronta, maravilhosamente exposta nesses grandes filósofos, e eu vou dar uma aula deles a partir do Blade Runner. Porque isso seria prostituir o Blade Runner e subestimar o Ridley Scott, o Harrison Ford, a grande obra de arte que a gente assistiu, como se elas fossem menores do que a filosofia. Então, como se elas fossem degraus, ou escadas, ou trampolins que nos colocassem no patamar da grande reflexão filosófica, que é a reflexão dos grandes autores. Mas eu não acho isso. E eu não acho isso porque o Benedito Nunes, e aqui, olha, o terceiro... eu comecei falando do magistério com o Sandro, o aprendizado com o Patrick Pessoa e o Alexandre Costa, que aliás são meus amigos, e aqui um terceiro mestre, ou um quarto mestre, que é o Benedito Nunes, que era um grande crítico literário, e o foi, porque não prostituiu a literatura dos grandes autores que ele estudou, como a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, o Mário Faustino, ou o João Cabral de Melo Neto. Mas ele tentou entender a filosofia deles, e por isso se tornou um grande interlocutor filosófico. Então, Benedito Nunes, num ensaio de um livro que eu tive a alegria de organizar, chamado Ensaios Filosóficos, num ensaio chamado Poesia e Filosofia, uma transa, fala que a boa relação entre filosofia e poesia é transacional, é bilateral, é dialógica, e não uma relação de cima para baixo, e não uma relação hierárquica. Então, para acabar a introdução, que me parece muito importante, no 1.5, a melhor forma de nós lermos, ou de nós, o vício da literatura, o bom vício da literatura, com o qual eu me ocupo mais do que com o cinema, embora esteja há alguns anos querendo empreender esse projeto, e eu não sei se ficaram sabendo também, mas amanhã começa no Castanheira, e não é merchandise, porque vocês já estão aqui, a palestra é a mesma, mas amanhã no Castanheira começa um projeto de cinema e filosofia que tem tudo para dar certo, e nós fazermos em 2019 um filme por mês, mas a expectativa é que em 2020 a gente tenha um filme por semana nessa cinema e filosofia, numa série que pode dar certo, vamos ver. Por que pode dar certo? Vamos ver. Porque depende da mercadologia, depende da lógica do mercado, que é um dos temas centrais do filme, né? O cinema é uma arte extraordinária, mas é uma arte cara, né? Então a melhor maneira da gente encarar uma obra de arte é o que o grande poeta inglês Coleridge chama de suspensão da descrença. É não considerar a obra cinematográfica ou literária como ficção. Isso significa dizer que nós somos androides. Isso significa dizer que os androides são humanos e que isso de fato acontece. Tá? Isso é um símbolo ou uma alegoria no melhor sentido. A ficção científica, que é o gênero desse filme, não é apenas uma utopia de uma possibilidade ou como será que será em 2019. Aliás, nós estamos em 2019. E a brincadeira cronológica, e por isso que eu escolhi o Blade Runner para falar em 2019, é que esse filme foi feito em 1982, com base num livro do Philip Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de 1967, salvo engano. Está no item 2.5 o nome do livro. E eles projetaram o ano de 2019, que é o nosso ano. Ou seja, os androides estão no meio de nós. Nós exploramos androides, nós construímos androides. E os androides podem se revoltar contra nós. E podem nos matar. Tá? Esse é um dos temas, por exemplo, a revolta da máquina contra os homens é um tema típico da mitologia grega. Que não tinha máquinas, mas tinha técnica. E os gregos aprofundaram tanto na noção do que é a técnica como criação artificial do homem para o seu bem, mas que pode se voltar contra ele, que depois dos gregos muito pouco se acrescentou. Com certeza se acrescentou com o cristianismo. E com certeza se acrescentou com a ciência moderna. Assim, pensando em três grandes eixos da filosofia: filosofia clássica, filosofia medieval e filosofia moderna. Então, vamos entrar aqui, de fato, no Blade Runner. Então, já falei o item 2. Esse filme, só para que eu não falei no 2.6, é que houve 7 versões diferentes. A primeira versão hollywoodiana foi facilitada.
Hollywood achou que o público não entenderia. Que público? Olha o que é a mercadologia. O público de massa. O público que viu esse filme nos cinemas. O público americano médio que deu renda para o filme, subestimando o público. E obrigou que houvesse uma fala do Deckard explicando as passagens e que houvesse um happy end. E que houvesse uma história de amor. Porque é isso que vende, é isso que... Embora para mim o amor do Roy pela Pris e do Deckard pela Rachel, para mim é decisivo no que eu vou chamar de rivalidade mimética e no espelhamento mimético do filme. Para mim o amor não é apenas um aspecto sensual para atrair o público lascivo do americano médio, que quer sempre pensar no sexo, que quer sempre ver cenas de amor. Eu acho que é muito mais do que isso. Pela noção de amor subjacente na redenção de Roy a Deckard, que é uma redenção cristã.